Eita, M disse que para você M, eu sempre fico em dúvida. Mas você disse que português está melhor que matemática? Eu sou suspeito para falar do quanto português é melhor que matemática, né? Mas, ó, uma curiosidade, acho que o Edinaldo conseguiu colocar para gravar agora. Vocês acreditam que antes de ser professor de língua portuguesa, eu queria ser professor de matemática? Eu acho que eu já comentei isso para vocês, né? Curiosidade sobre mim. Antes da aula de português, eu queria ser professor de matemática. Ainda bem que eu desisti da ideia, viu, minha gente? Porque eu acho que hoje, no Magno que não me ouça, meu amigo Magno, mas se eu fosse professor de matemática, talvez eu não seria o professor bom que eu me considero ser. Mas vamos embora. Agora que a gravação iniciou, estamos prontos para a nossa aula de hoje. Meus queridos, hoje é quarta-feira, dia 2 de agosto de 2023. Estamos aqui no nosso cursinho preparatório, especificamente para os concursos, sobretudo aquele de Lagoa da Canoa, que já o edital já soube aí pelas redes sociais, pelos sites de concurso, que o edital está ali na beira do forno, pronto para sair, e a gente poder dar uma lida nesse edital e ver tudo que vai cair, se vai cair o que a gente já está estudando, se não vai. Mas hoje nós daremos continuidade à apostila número 7, lembrando que nós estamos estudando uma área importantíssima da língua portuguesa que nós chamamos de sintaxe, tá bom? Como é que eu vou iniciar? Boa noite, Silvânia. Como é que eu vou iniciar a aula de hoje? Eu vou iniciar fazendo uma rápida revisão, bem rapidinha mesmo, não vou levar nem 10 minutos para isso, só para a gente recordar o que é que nós já vimos de sintaxe, tá bom? E aí, a partir do momento que eu terminar a revisão do que nós já vimos de sintaxe, a gente vai iniciar, então, a finalização da apostila número 7, tá bom? Eu vou abrir meu quadro aqui para vocês, para que eu vá fazendo algumas anotações, lembrando que a maioria dessas anotações já está no caderno de vocês, porque eu vou fazer só uma rápida revisãozinha, tá? Mas se quiser escrever tudo de novo, escreve. Uma das teorias da neurociência diz que uma das maneiras mais significativas de aprendizagem é a escrita, né? Então, quanto mais a gente escrever, mais a gente também está ajudando o nosso cérebro a memorizar as coisas, tá bom? Eu vou abrir o meu quadrinho, vocês tenham um pouquinho de paciência, que o meu computador hoje tá daquele jeito que vocês já conhecem, mas eu vou abrir aqui a chamada, quer dizer, o quadrinho branco, para que eu possa fazer algumas observações, tá bom? Acho que é aqui. Só me dê um ok se o quadro já está aparecendo para vocês, só para eu iniciar aqui, se já estiver aparecendo. Dê um okzinho, dê um joinha aí, acho que está carregando, acho que agora foi, né? Muito bem. Quem não está vendo, é só procurar o quadrinho branco aí, clicar, tem uma alfinetezinha, você clica nele e ele vai centralizar a minha tela para vocês, tá bom? Vou iniciar a nossa revisão, prometo que em 10 minutos eu acabo, só para a gente contextualizar em que momento do nosso curso nós estamos, para poder seguir com a apostila de número 7, tá bom? Deixa eu fechar aqui, acho que agora vai. Bom, meus queridos, nós iniciamos neste módulo. Chega aqui, eu nem conectei minha canetinha. Como é que a caneta ia pegar, meu pai? Acho que agora vai. Só um instantinho, tá, pessoal? Bora, caneta. Vamos lá. Minha canetinha tá revoltada, já ela não quer trabalhar, não. Vamos lá, caneta, me ajude, minha filha. Vocês aguardam aí, pessoal, só um instantinho enquanto eu abro essa canetinha, porque ela não tá muito afim de trabalhar hoje, não. Agora foi. Vamos lá, meus queridos. Nós estamos trabalhando uma das áreas mais importantes da língua portuguesa nesse momento do nosso curso. Ela se chama sintaxe. A sintaxe estuda não o que a palavra é enquanto classe gramatical, mas ela estuda a função de cada termo da oração. Tranquilo? Então, quando eu vou falar uma oração, ou seja, um enunciado que contém verbo, ele tem partes, ele tem termos que compõem essa oração. Lá na nossa primeira aula de sintaxe, nós vimos que tem termos da oração que são
Chega, meu Deus. Deixa a canetinha voltar aqui. Nós temos termos que são essenciais. Chega, cadê o S? Que esqueci de um S. Vamos lá. Nós temos termos que são essenciais. Nas orações que tem verbo, porque só é oração se tiver verbo, nós temos termos que nós chamamos de integrantes. Eles não são essenciais, mas quando eles nascem, olha o nome, eles passam a integrar o termo essencial. Eles passam a ser parte muito importante. E nós temos partezinhas das orações que são termos acessórios. Ou seja, eu vou colocar lá só porque é um termo extra, só para dar um tcharam a mais na oração, só para dar um complementozinho a mais, mas o acessório ele não é tão essencial nem integrante para a oração. Então, esse aqui é o primeiro na lista de prioridades, esse aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro na lista de prioridades de uma oração, tá bom? Professor, o que é que nós já vimos sobre os termos essenciais? Que toda boa oração tem que ter um sujeito mais um predicado. Esse predicado geralmente é um verbo e, se eu precisar, complemento. Tá bom? Só que tem termos que são integrantes. Por exemplo, nós já vimos os objetos. Até agora, né, dos integrantes, tá bom? Nós já vimos os objetos, que podem ser diretos, podem ser indiretos. Confere aí no seu caderninho se você tem observação sobre isso tudo, tá? E pode ser direto e indireto ao mesmo tempo. Eita, professor, tô achando essa revisão ruim, porque eu não lembro bem cada uma das coisinhas. Só para relembrar, nós vimos que sujeito, só para relembrar, é aquele que pratica a ação do verbo. É aquele que sofre o que o predicado disse. Só para relembrar, nós temos sujeitos que são simples. Nós temos sujeitos que são compostos. Nós temos sujeitos que nós chamamos de desinicial, elíptico ou oculto, né, como algumas pessoas preferem. Nós vimos que nós temos sujeitos que são indeterminados. E nós vimos que nós temos orações sem sujeito. Aí agora eu vou parar de copiar um pouquinho e olhar para vocês, tá? Só para a gente relembrar. Quando é que eu tenho um sujeito simples? Como o próprio nome está dizendo, ele é um sujeito simples, a composição dele não é grande, porque ele vai ter apenas um núcleo. Então eu digo assim, o Wilkley é professor. Aí eu pergunto, quem é professor? A resposta é o sujeito Wilkley e tem apenas um núcleo. Eu não estou falando de palavra, eu estou falando de núcleo significativo, tá? Então a gente vai dizer que o Wilkley é professor e o Wilkley é um sujeito simples porque ele é aquele sobre o que eu disse alguma coisa, tá bom? Então a gente tem um sujeito simples. Lá no sujeito composto, nós vimos que o sujeito composto é aquele que vai ter dois ou mais núcleos. Então eu digo assim, o Wilkley e Edinaldo são professores. Quem são professores? O Wilkley e Edinaldo. Então eu tenho aqui um sujeito que é composto, porque eu tenho dois núcleos, tá bom? Na terceira etapa, que nós estudamos o sujeito, nós começamos a falar sobre sujeitos desiniciais. O sujeito desinicial, que muita gente conhece como elíptico, muita gente conhece como oculto, é o sujeito que eu estou vendo por causa da desinência do verbo. Ele está oculto dentro do verbo. Então eu digo assim, comi bolo. E por que eu digo come bolo? Porque eu ocultei o sujeito. Porque quando eu falo comi, só pode ser eu. Então, ali na desinência do comi, na forma do verbo, nós temos ali um sujeito que a gente chama de desinencial, porque aquela desinência está escondendo o sujeito. Então, na língua portuguesa, eu posso falar com sujeito simples, eu comi bolo, ou posso falar apenas comi bolo.
e aí eu tenho um sujeito que a gente vai chamar de sujeito oculto, desinicial ou elíptico, tá bom? Aí eu pedi para vocês terem muito cuidado com os sujeitos indeterminados, porque eles aparecem bastante em concurso, para confundir a nossa cabeça e dizer que sujeito indeterminado é sujeito oculto e não é, tá bom? Só para anotar aí a observaçãozinha de que quem tem que ter muito cuidado, os sujeitos indeterminados são aqueles que eu chamei até brincando com vocês de sujeitos fofoqueiros. Puxar uma setinha aqui. Quem são os sujeitos fofoqueiros? Os verbos que terminam em AM. E os verbos que terminam em terceira pessoa do singular. Chega, meu Deus. Reescrita de singular. Meu TDAH está gritando. Singular mais a partícula si. Calma aí, professor. Calma aí. Então, qual é esse sujeito fofoqueiro que você está chamando determinado? São aquelas pessoas que chegam para a gente e dizem assim, mas o Wilkley falaram de você. Mas o Wilkley comeram o bolo todinho que você deixou ali. Aí eu pergunto, tá, quem foi aí que falou de mim? Aí eles dizem, não, falaram. A gente disse que tem alguém falando ali, mas a gente não sabe quem é. Só que a prova do concurso vai querer dizer para você que quem falaram foram eles. Falaram eles. Mas não pode ter sido só eles. Também pode ter sido eles e elas. Pode ter sido só elas. Pode ter sido só eles. Então, nos macetes, volta aí no seu caderno e vê se você anotou esse macete, que o concurso adora chamar, pegar uma oraçãozinha que tem sujeito indeterminado e dizer para você que é sujeito oculto, que o sujeito é eles e não é. Sempre que eu disser falaram, cantaram, comeram, brincaram, trabalharam, fizeram, tudo isso é sujeito indeterminado. Eu não posso dizer que foi eles. Pode ter sido eles, elas, ele sozinho, eles e elas juntos. Então tem muita coisa aí que a gente tem que se ligar no sujeito indeterminado. E a outra maneira de fazer sujeito indeterminado é colocando o verbo na terceira pessoa de singular e adicionando a partícula si. Só para relembrar como é que isso acontece, eu vou dizer assim: fala-se sobre a verdade neste ambiente. Fala-se sobre a verdade nesse ambiente. Aí eu sei que tem alguém falando, mas eu não sei quem é. Por isso, quando eu digo fala-se muito, eu consigo. Fala-se muito sobre você nesse ambiente. Eu sei que alguém fala, mas não sei quem é. Então eu vou chamar isso de sujeito indeterminado, tá bom? Tem que ter muito cuidado com o sujeito determinado. Quem não fez observações sobre essas duas situações, tem que anotar aí, porque os concursos cobram com muita frequência, tá bom? E, por último, uma coisa que o concurso também cobra muito são as orações sem sujeito. Eu citei dois verbos que a gente tem que ter muito cuidado, porque eles constituem oração sem sujeito, e eu vou anotar eles aqui para a gente relembrar, tá bom? Oração sem sujeito acontece muito quando a gente tem o verbo fazer, fazer, no sentido de tempo. Sentido de tempo. Aí, toda vez que eu vou falar de fazer no sentido de tempo, eu nunca vou colocar esse verbo para o plural. Acende o sinalzinho vermelho aí. Vê se você fez essa observaçãozinha na nossa aula, porque o concurso cobra, ó, muito, muito, muito. Eu nunca vou dizer fazem 20 anos que não a vejo. Nada de fazer em 20. Faz 20. E tem uma explicação lógica. Se você não quiser aprender decoreba, é bom a gente tentar associar com ideias lógicas. Quando eu vou olhar para esse verbo faz 20 anos que não a vejo, eu não sei quem foi que fez esse tempo acontecer. Porque não está na minha frase, não está na minha oração. Então, se não está lá, se não tem sujeito, por que eu vou colocar fazem se eu não sei se foi mais de uma pessoa? Então, o verbo só pode ser pessoal, ele só pode ir para o plural quando eu sei que aquele sujeito é um sujeito composto, ou quando ele é simples e é formado por mais de uma pessoa.
tá bom? Então tem que ter muito cuidado com esse fazer no sentido de tempo. Fazem 10 anos não existe. Faz 10 anos é o que existe. Fazem 20 anos não existe. Ah, fazem 3 horas que ele foi embora. Não fazem 3 horas. Faz 3 horas, tá bom? Então, esse verbo é o que a gente precisa ter muito cuidado, que o concurso sempre quer colocar fazem na ideia de tempo e colocar para o plural. E isso não pode acontecer, tá bom? A outra observação, também em título de revisão, que nós vimos, foi com o danadinho do verbo haver. Ele está aqui dentro também das orações sem sujeito, tá? Que é o haver no sentido de existir. Vê se está aí nas suas anotações e bota um sinalzinho vermelho nesse danado, porque é o que cai muito em concurso, tá bom? Haver no sentido de existir também é oração sem sujeito e eu não posso colocar para o plural. Houveram mudanças. Não, houve mudanças. Há 30 alunos naquela sala, sempre no singular. Houve há. Lembrando que isso é se for no sentido de existir. Esse verbo também não pode ir para o plural, tá bom? Ele tem que ficar no singular. As bancas adoram brincar com você com o verbo haver, colocando ele para o plural, quando a frase toda está no sentido de existir. Há 30 alunos naquela sala. Mesmo que seja 30, eu não vou dizer hão 30 alunos naquela sala. Há. E por quê? Também por uma questão de lógica, porque eu não sei quem foi que fez a AV. Eu não sei quem colocou esses estudantes lá. Por isso que eu digo há 30 alunos. Se eu não sei se foi mais de uma pessoa, esse verbo tem que ser impessoal, essa oração tem que ser sem sujeito. Aí nós finalizamos nossa primeira aula falando desses tipos de sujeito. Fizemos vários exercíciozinhos. Se eu não estou enganado, na lista de número 6, tá bom? A gente finalizou bem esse conteúdo. Aí eu vou apagar aqui, porque isso é só revisão, né? Quem quiser dar um print, quem não assistiu às aulas, pelo amor de Deus, tá gravada a aula que fala sobre sujeito. Então, vocês podem pedir o link ao Edinaldo, à Neide, e vão conseguir acessar essa aula e assistir, tá bom? Aí nós seguimos falando ainda sobre sintaxe na semana seguinte, depois do sujeito, e começamos a falar dos danadinhos dos verbos. Nós vimos que tem verbos, só para a gente relembrar, né? Que são verbos, vamos puxar aqui o danadinho do verbo. Nós vimos que tem verbos que são significativos. Confere aí se você tem essas anotações, tá? Nós vimos que tem verbos que são significativos e nós vimos que tem verbos que são de ligação. Nós vimos que verbos significativos podem ter sentido completo. E verbos significativos podem ter sentido incompleto. Vê aí se está tudo bonitinho nas suas anotações. Quando eu digo, por exemplo, que o verbo tem sentido completo, eu chamo ele de verbo intransitivo. Quando o verbo tem sentido incompleto, eu chamo ele de transitivo. Por que eu chamo ele de transitivo? Porque ele vai transitar, ou seja, ele vai andar, transitar para um objeto, que a gente chama de complemento verbal, tá bom? Aí um exemplo de verbo intransitivo é o ele morreu ontem. Perceba que quando eu digo ele morreu, a mensagem já está completa, porque aqui eu tenho um V e um verbo intransitivo. Ou seja, não precisou dessa palavra, não precisou transitar, não precisou andar.
ele é intransitivo. E aqui esse ontem não está completando o verbo. É uma palavra que está me dando informação extra, que a gente vai chamar de adjunto adverbial de tempo, né? É extra. Já os verbos que são transitivos, eles precisam transitar, eles precisam de outra palavra para ter sentido completo, tá bom? E aí a gente finalizou a aula de número 6 falando dessas questões. Oi, pode falar. Aí, no caso, aí vai ser adjunto adverbial de tempo ou não? No caso do ontem, Sim. perfeitamente, Luciene. É uma palavra extra que a gente chama de adjunto. Aí você vai dizer assim, professor, é muito difícil o português, alguém pode dizer, né? É muito difícil o português porque tem que aprender muita coisa. Olha para esse ontem que está na tela de vocês, como a Luciene acabou de perceber, esse ontem é uma informação que veio junto, ela não é principal, ela não é essencial, ela não completa o verbo, mas ela veio junto da informação principal para me dar uma ideia de tempo. Aí a gente chama, como a Luciene agora reafirmou, de adjunto, adjunto adverbial, porque ali é um advérbio de tempo, a gente já estudou na morfologia. Esse advérbio de tempo veio junto da informação principal e na sintaxe a gente chama ele de adjunto adverbial. Muito bem, Luciene. E aí nos verbos transitivos acontece diferente, porque é o nome dele, verbo transitivo. Significa que este verbo precisa transitar. Professor, o que é um verbo transitar? É um verbo ter que encontrar com outra palavra para o sentido dele ficar completo, tá bom? E aí eu vou apagar aqui para revisar só a nossa aula da semana passada, que a gente falou muito sobre esses verbos transitivos e o que é que eles precisam, tá bom? E aí eu vou apagar isso aqui tudo e fazer a observação para a gente finalizar a revisão só dos nossos queridinhos verbos que a gente chamou, então, de verbos transitivos. Vamos lá. Concentra. Eu sei que vocês estão cansadinhos, dia a dia do trabalho, meio da semana, o cansaço já vai batendo, mas fica comigo, presta atenção. Vamos lá. Os verbos que precisam de muita atenção para o concurso são os verbos que a gente chama de verbos transitivos. E ele é chamado transitivo porque o próprio nome já está dizendo precisam de um complemento. Esse complemento a gente chama na língua portuguesa de objeto. Então, objeto é tudo aquilo que vai completar um verbo. A gente chama ele de objeto. Aí nós vimos que existem verbos que são transitivos, precisam de alguma coisa, e ele se conecta de maneira direta. Aí eu chamo de verbo transitivo direto. Como, por exemplo, eu comi uma fruta. Olha que bonitinho a transitividade acontece. Eu não posso chegar aqui do nada e dizer, olha, eu comi e ir embora. Porque quem come, come algo. Então, esse verbo precisa transitar. Aí aqui nós vamos ter um verbo transitivo direto. E aqui nós temos um objeto direto, porque não houve a presença de preposição. Só para relembrar, a gente tem que se ligar muito na ideia de preposição. O que é uma preposição que não atrapalhou aqui, que não atrapalhou o casamento entre comi e uma fruta? A preposição é o de, o da, tem que lembrar, tá? O com, o para, o entre. Então, como não apareceu nenhuma dessas mocinhas, a gente chama isso aqui de objeto direto, tá bom?
Ô, professor, Oi, mas Luciane, pode falar. as posições são essas, mas não tem aquelas outras que as pessoas falam que é as acidentais, eu acho, que elas podem funcionar como uma preposição, elas podem aparecer aí também. Pode sim. Só que o que é que acontece? Se for uma preposição acidental, ela não vai mudar a transitividade do verbo, tá bom? Eu acho que eu cheguei até a falar dos objetos pleonásticos, do verbo que é transitivo, que aparece ou não. É muito raro de uma preposição acidental ela conseguir mudar a transitividade de um verbo, viu, Luciane? Só para relembrar, o que é que a Luciane está chamando de preposição acidental? São palavras que naturalmente, olha o nome, preposição acidental. São palavras que se tornaram preposição por acidente, porque ela não possui originalmente uma função de preposição, mas elas vão acabar exercendo em determinados contextos. Aparece a palavra, geralmente a palavra fora, a palavra como, a palavra conforme, a palavra durante. Só que, Luciane, você não vai conseguir casar, por exemplo, a palavra conforme durante para um verbo. Geralmente, o verbo que vai exercer as funções de objeto são as preposições mais comuns, a de, a com, a para e a entre. Tudo bem? Deixa eu ver Tudo se certo. você conseguiu ouvir, né? E aí você tem essas preposições. Fora, quando eu digo assim, por exemplo, a caneta estava fora da mochila. Esse fora, que a gente vê como um advérbio de lugar, ele, nesse caso, juntou a ideia de caneta que estava fora da mochila. Então, não vai mudar as ideias da predicação do verbo. Geralmente, vai ficar as preposições clássicas mesmo, de, com, para, entre, e por aí vai, tá bom? E aí, nós seguimos, depois de ter visto os verbos transitivos direto, nós seguimos, então, para verbos que também podem ser transitivos. Verbo, deixa eu anotar aqui para a gente. Verbo transitivo indireto. Professor, por que ele é transitivo? Porque ele precisa de um complemento. Só que aí esse verbo agora vai se ligar de uma maneira indireta, porque vai nascer uma preposição. Eu gosto de você. Veja que nesse caso agora, o próprio verbo, quando eu perguntar a ele, gosto, quem gosta, gosta de, de você. E esse gosto a gente vai chamar de verbo transitivo indireto. E então ele ganhou um objeto indireto. Tá bom? E nós vemos que tem um terceiro tipo de verbo transitivo, que é o verbo que é transitivo, só que ao mesmo tempo que ele é transitivo direto, ele é um verbo transitivo direto e indireto. Quando eu digo assim, por exemplo, entregamos o. Deixa eu tirar isso aqui para não atrapalhar vocês. Quando eu digo assim, entregamos o convite aos professores. Vejam que quem entrega, o próprio verbo, quando eu pergunto, ele vai me dizer entrega algo, tá aqui o que foi o algo, a alguém. Esse a alguém é o que a gente chama de preposição. Então, aqui eu teria um verbo transitivo, direto e indireto ao mesmo tempo, porque ele ganhou um objeto direto e ele também ganhou, porque ele precisou também de um objeto indireto, porque quem entrega, entrega algo a alguém. E assim nós finalizamos a nossa revisão da semana
passada para que a gente possa, então, continuar. Em relação ao que nós vemos, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Se tiver pergunta, é importante que vocês falem para que eu possa sanar as dúvidas de vocês e a gente não fingir que está aprendendo sem estar. Tá bom? Então, se tiver, vocês, por favor, digam aí no chat que tem vergonha de falar, abre o microfone, ou manda no privado quando a aula acabar. Alguns de vocês falam comigo no Instagram e mandam dúvidas. Só não pode ficar com dúvida, tá bom? Principalmente desses assuntos de sintaxe que caem com a maior frequência. E foi isso que nós vimos de sintaxe até o momento, tá bom? Finalizamos com os objetos indiretos. E hoje nós vamos começar a finalizar essa apostila, em termos de conteúdo, falando dos complementos nominais. Lembrando que a gente só falou de sintaxe até agora, de sujeito e seus tipos, falamos sobre transitividade de verbo e falamos sobre os objetos. Agora nós vamos para um quarto conteúdo da sintaxe, que também cai muito em concurso, e eu arrisco a dizer que é o conteúdo que mais cai, tá? Complemento nominal e adjunto adnominal, que nós vamos ver também hoje. Por que é o conteúdo que mais cai? Porque é bem confuso a diferença entre um complemento nominal e um adjunto adnominal. Então, eu peço para vocês pegarem o caderno e anotarem o máximo de coisas possíveis. Quem está com a apostila impressa, fazer um monte de anotações extras do que eu vou falando, porque, junto com transitividade verbal, complemento nominal é uma coisa que cai assim o tempo todo. Então, finalizado esse primeiro momento de revisão, eu vou seguir com a apostila de número 7, tem esse conteúdo lá, eu vou lendo com vocês, e vou complementando aquilo que eu achar que é importante, tá bom? Deixa eu só apagar aqui nossa telinha, para que eu possa fazer as observações dos complementos nominais para vocês. Tchurururu. Já estou apagando aqui, para a gente começar nosso conteúdo de hoje. Vamos lá, meus queridos. Às vezes, os alunos, na hora do nervoso, quem vai fazer concurso, deixa passar coisas importantes, que são o nome do próprio conteúdo. De novo, às vezes você está tão nervoso que o nome do conteúdo já poderia ajudar você a lembrar de muita coisa. E aí, quando a gente vai estudar complemento nominal, eu fico pedindo e rezando que na hora do concurso, vocês lembrem do nome dele. Olha o nome: complemento nominal. Então, significa que você está em busca de algo que é um complemento, ou seja, que completa um nome. E aqui eu queria chamar a atenção. Nós acabamos de ver nessa revisão, e na semana passada, que tem verbos que têm sentido incompleto. Ele tem sentido, mas precisa de outra palavra. Do mesmo jeito que existem verbos que têm sentido incompleto, também tem nomes que têm sentido incompleto. Ou seja, eles não podem aparecer sozinhos. De novo, para quem não pegou ainda, do mesmo jeito que a gente estudou na semana passada, que tem verbos que precisam de outros nomes para ter sentido, tem nomes que também não podem aparecer sozinhos, nem na fala, nem na escrita. Então, eu estou falando que existem nomes que precisam também de complemento. Nós já vimos que quem completa o verbo, a gente vai chamar de objeto. Vimos na aula passada e nessa revisão que eu fiz agora. Só que quem completa nome, eu não vou poder chamar também de objeto, porque eu só vou chamar de objeto quem completa verbo. Então, eu vou ter que criar outro nome para quem completa os nomes. Então, objeto completa verbo e complemento nominal completa nome. Só para a gente começar a amadurecer a ideia. Mas o nome dele já entrega o que ele é. Complemento nominal. É um complemento para o nome que não tem sentido completo. Aí eu queria que você, que está aqui na minha aula hoje, você... Deixa eu dizer alguns nomes aqui, porque eu estou sentindo que o povo está cansado, que o povo está meio assim. Mas nós temos a Valmirene aqui, a Maísa, Bruna, Antoniel, Tâmara. Vocês estão aí, minha gente? Dá uma joinha aí para mim, para saber que está todo mundo aqui. Estou, amor. Olha, a Valmirene está aqui. Maísa, Bruna, Antoniel, Tâmara, Denise, Luciene, Maria, Mirlene, tem a Maria Orlando, tem o Ronaldo. Olha quanta gente está aqui comigo hoje. Tem mais gente que está aqui que eu não estou conseguindo ver o nome, mas olha a galera. Imagine que o professor Wilkley chega do nada. O professor Wilkley chega aí em Lagoa da Canoa.
Inclusive, tá faltando convite de vocês para eu chegar aí, viu? Janaíne tá aí também, né? Tô vendo aqui. Imagina. Deixa eu voltar para minha casa que eu lhe convido. Eita, a reforma, né, mulher? A tão falada Estou reforma. quase doida nessa reforma. Ave Maria. Ó, imagine que vocês me convidaram para ir aí na casa de vocês. E do nada, eu chego aí e digo assim: eita, minha gente, eita, Valmirene, eita, Maísa, eita, Bruna, eita, Antoniel, eita, Tâmara, Luciene, Maria, Ronaldo. Eu tenho tanto medo, aí eu me levanto e vou embora. Eu vou até anotar essa frasezinha aí, no quadrinho que tá aí para vocês verem. Imagine que eu chego na sua casa e digo assim: eu tenho medo. Aí eu começo a contar essa história. Eu tô com tanto medo. Eu tenho tanto medo. Só que aí, do nada... Pega, meu Deus, deixa eu colocar só meu notebook para carregar. Um instantinho, gente, que ele deu sinais aqui que vai desligar. Aí eu começo a contar essa história. Eu tenho tanto medo e eu vou embora. E você que começou a ouvir a história vai ficar se perguntando o quê, minha gente? Quem me disse? Quem abre o microfone e diz para mim aí? O que é que você vai ficar na curiosidade? Medo do quê? Ou de quem? Eita, que a mulher chega veio forte para responder. Justamente. Quem foi que disse? Foi a Valmirene, foi? Foi sim. Muito bem. Aí, quando você vai olhar a estrutura, o eu, olha só, viu? O desenhozinho que eu vou fazer aqui para você. Pega, meu Deus, pegou minha caneta. Eu, sujeito, verbo tenho. Quem tem, tem algo. Então, ó, olha para cá. A gente já pode fazer uma análise sintática. O eu vai ser o sujeito. O tenho é um verbo. E é um verbo que precisa de complemento. Eu vou chamar de verbo transitivo. E quem tem, tem algo, que é o quê? O medo. Então, eu vou dizer que eu tenho um VTD. Verbo transitivo direto, porque eu preciso de alguma coisa. E o que é que eu tenho, minha gente? Medo. Então, eu vou chamar isso de objeto direto, porque ele está completando o verbo tenho. Só que agora fica faltando um complemento para o medo, porque eu não posso parar por aqui. Aí eu digo assim: eu tenho medo do escuro. E nós vamos dizer que na língua portuguesa, esse do escuro, ele só nasceu, qual é a função dele? Só nasceu para completar o nome medo. Aí eu vou chamar isso aqui de complemento nominal. Tranquilinho até aqui ou não? Se precisar explicar de novo, eu explico. Pode falar, Marta. Se eu falo, eu tenho fome, tem que ter um complemento para a fome ou fome é só fome? Não, veja que... Tenho como é que sede de vingança. Pode falar, Marta, não ouvi não, final. Aquela frase, eu tenho sede de vingança. Eita, que coisa boa. Boa. Muito boa. Vamos lá. Professor, como é que eu sei se uma coisa está completando ou não? Porque às vezes eu poderia dizer só que eu tenho fome. E tem até outra música, né, Marta, que diz: eu tenho sede de Deus. Quem é católico já deve ter cantado muito. Eu tenho sede de Deus, que repete várias vezes essa música lindíssima na Igreja Católica. Veja, eu vou perguntar para o próprio nome. Se eu disser assim, eu tenho fome, aí eu vou perguntar, quem tem fome? Tem fome de algo? Não, porque eu não vou precisar dizer mais nada e a pessoa já vai entender a estrutura completa. Eu tenho fome. Só que em alguns casos, dependendo do contexto, eu posso criar um complemento para aquela palavra. Como, por exemplo, quando você diz que tem... Como foi que você disse? Eu fiquei lembrando agora do sede de Deus. Como foi que você deu o exemplo? Sede de vingança. Sede de vingança. Aí, nesse caso, você teve um complemento nominal, porque não é qualquer sede, é uma sede de vingança, de Deus ou de vingança. Então, nesse caso, você teve um complemento. Mas nem sempre, quando eu digo eu tenho fome ou eu tenho sede, eu vou precisar de complemento. Pegou o lance? É só se eu precisar dar uma completude para aquela palavra.
Pegou o lance? Como é que eu vou saber? Porque eu vou perguntar na música. Eu tenho sede. Quem tem sede de algo. Que foi o quê? De Deus. Aí o de Deus está completando a ideia de sede. Então vai depender tudo do contexto. Vai depender tudo da frase ou do texto que o concurso me deu. Tranquilinho até aqui, Marta? Vamos embora? Então, o que é que a gente vai chamar de complemento? Está aí na apostila de número 7. O complemento nominal, como o próprio nome diz, é o complemento de um nome que possua transitividade. Lembrando que a gente não está falando de verbo, a gente está falando de nomes. O que são nomes? Substantivos, adjetivos, tá bom? Então, às vezes, esses nomes precisam ser completados no que eu estou dizendo ou no que eu estou escrevendo. E a gente vai chamar de complemento nominal esse complemento de um nome que possua transitividade. Geralmente é um substantivo, geralmente é um adjetivo, advérbio. Eles precisam muito de complemento às vezes, nem sempre, vai depender de cada caso. E aí vai aparecer sempre esse complemento nominal, já é um macete, você vai anotar aí, quem está com a apostila 7 impressa. Quem não está, mas quer fazer a observação no caderno, já é macete para concurso. Às vezes a banca quer confundir complemento nominal com adjunto. Mas complemento nominal, obrigatoriamente, tem que vir com a preposição. Então é um macete para você notar aí. Todo complemento nominal vem sempre com uma preposição. É um macete para você anotar aí. Tanto é que as pessoas confundem muito ele com um objeto indireto. Mas qual é a diferença de um complemento nominal para um objeto indireto? Porque o objeto indireto completa quem, minha gente? O verbo. E o complemento nominal vai estar completando um nome, um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Tá bom? De novo, objeto vai completar verbo. Complemento nominal vai completar nome. Tá bom? Aí mais algumas observações que eu coloquei aí na apostila. Com a diferença de que o objeto indireto completa verbo e o complemento nominal completa só nome. Vamos para os exemplos. Deixa eu pegar aqui minha canetinha. Os exemplos que eu coloquei na apostila. Professor, repita aí, que eu não... O macete? Sim. Deixa eu anotar aqui para a gente. É até melhor, né? Para quem não conseguiu anotar. Diferença, anota aí, macete, né? Diferença entre, marca aí, objeto indireto e complemento nominal. Qual é a grande diferença? É que o objeto indireto sempre completa um verbo com preposição. Nós já vimos um pouquinho disso na aula passada, tá bom? Já no caso do complemento nominal, sempre, olha a diferença, sempre completa não um verbo, mas um nome. E sempre também com preposição. Aí eu vou olhar, tá aqui no exemplo de cima do eu tenho medo do escuro. Eu vou olhar se o do escuro está completando o verbo tenho ou se o do escuro está completando o nome medo. E quem está completando tenho é medo. E o do escuro está completando, então, a palavra medo. Tranquilo até aqui? Acho que foi a Luciane, né? Sim. Tranquilo até aqui, né? Vamos lá. Aí eu fiz alguns exemplos para vocês aí na apostila. Ó, o primeiro. Minha gente, eu vou apagar essa parte aqui de cima, porque eu vou escrever. Como está pequenininha na tela de vocês, pode ser que vocês não enxerguem, tá? Então eu vou escrever o exemplo da apostila aqui em cima. Vamos lá. O primeiro exemplo da apostila, dessa história de complemento nominal, é assim. Não tenho dependência
de ninguém. Olha que pessoa independente, né? Geralmente esse povo que abre a boca para dizer que não tem dependência de ninguém são os mais dependentes. Mas sempre tem alguém assim, né? Olha, eu não dependo de ninguém. Aí eu queria fazer uma... Eita, bom exemplo esse que eu lembrei agora, do não dependo de ninguém. Vou até anotar ele aqui embaixo também. E vocês anotem aí também, viu? Que esse assunto é dificinho. Ó, não dependo de ninguém. Vocês estão enxergando bem, minha gente? Aí, ó. Não tenho dependência de ninguém e não dependo de ninguém. Se você for fazer uma análise sintática, preste atenção. Veja que o sentido é o mesmo. Veja que é quase a mesma quantidade de palavra, é quase a mesma escrita, mas a análise sintática vai ser diferente. Vamos ver a primeira? Na primeira, como é que você vai fazer a análise sintática? Quem é o sujeito? Quem é que não tem dependência de ninguém? Não tenho. Quem é o sujeito dessa oração? Tá aqui escondidinho, né? Eu não tenho. Ele é o eu, tá escondidinho do tenho. Então a gente chama esse sujeito oculto, desinicial. Esse eu tem alguma coisa, então eu tenho um verbo. Quem tem, tem algo. O que é o algo que eu tenho? Dependência de ninguém. Então eu vou dizer que esse verbo é um verbo transitivo, devagarzinho, viu, minha gente? Foca aqui. Quem tem, tem algo. Então o que é que eu tenho? Dependência de ninguém. Nesse caso, veja que não teve preposição aqui, ó. Chega, meu Deus, aqui não teve. Tenho dependência, não teve preposição para marcar o casamento aqui. Então, eu vou dizer que é um verbo transitivo direto que ganhou um objeto direto. Aí você pode me dizer assim, professor, mas não tem a preposição de? Só que a preposição de não é do verbo. A preposição de é do de ninguém. Então, eu não vou olhar para essa preposição. Eu vou dizer que é um verbo transitivo direto com um objeto direto, porque aqui, ó, não teve preposição. Quem tem, tem algo. Dependência, quem não tem, não tem dependência de ninguém. Então, aqui, nesse meio, não teve preposição. Estão vendo aqui? Aí eu vou dizer que teve objeto direto. Só que dentro desse objeto direto, eu tive dentro do objeto, que é dependência de ninguém, eu tive a palavra de ninguém, que está completando a ideia de dependência. Então, eu vou chamar isso de complemento nominal. Porque eu poderia ter chegado em algum lugar e dizer só assim, olha, eu não tenho dependência. E você ia perguntar, tá, dependência de quê? Então, é como se eu tivesse duas ideias de completar nessa oração aí de cima. A primeira é dependência de ninguém, que está completando o tenho. E dentro do dependência de ninguém, você tem o de ninguém, que está completando a palavra dependência. O todo, que é dependência de ninguém, eu vou chamar de objeto direto. E só a parte de ninguém, eu vou chamar de complemento nominal. Tá tranquilo até aqui, minha gente? Se não tiver, diga. Tranquilo? Então eu vou seguir, tá? Anota aí. Aí, veja no exemplo de baixo que a análise já seria diferente. Não dependo de ninguém. Aí, como é que eu faria uma análise? Quem não depende de ninguém? Quem é o sujeito aqui que não depende de ninguém? Eu é o sujeito. Sujeito. Dependo é o verbo. Dependo. Eu dependo, né? Quem depende, depende de algo ou de alguém. Nesse caso, de quem é que eu não dependo? De ninguém. Esse de ninguém está completando o verbo. Aí, nesse caso, a gente vai dizer que o de ninguém não é complemento nominal. É um objeto indireto. É aqui que o concurso geralmente costuma pegar o concurseiro, o concursando. Porque em cima o de ninguém foi complemento nominal, e embaixo o de ninguém foi objeto indireto. Porque em cima estava completando o nome,
Embaixo estava completando o verbo. É aqui que o concurso costuma pegar o concurseiro. Porque veja que é a mesma expressão de ninguém, mas em cima está completando um nome, embaixo está completando um verbo. E isso você vai ter que ver na hora, no texto, no que o concurso estiver lhe perguntando, da frase que ele está lhe perguntando. Porque o de ninguém vai poder exercer o papel sintático de complemento nominal, como em cima, e embaixo de objeto indireto que completa o verbo. Tranquilo até aqui ou ficou alguma dúvida? Tranquilo? Então vou seguir, viu? Vou seguir. E vocês, por favor, não finjam que estão aprendendo. Vou apagar aqui para ver o segundo exemplo. Repita aí para mim. Vamos lá. Quando eu digo assim, olhe, geralmente acontece. Pensei num exemplo assim tão aleatório agora, mas vou dizer. Eu gosto de exemplo assim que vem na minha cabeça aleatório. Vamos dizer assim, quando alguém chega assim, você diz, eita, ele é dependente de drogas. Ele é dependente de drogas. Esse de drogas, eu vou apagar até aqui para fazer esse segundo exemplo, né? Para quem não entendeu. Deixa eu apagar aqui. Chega, meu Deus. Deixa eu fazer 2 exemplos aqui para vocês. Oi. Deixa eu falar para ver se eu entendi mais ou menos. É tipo, o objeto direto completa o verbo. Isso. Tanto E direto o, quanto indireto. sim, e já o complemento nominal serve para completar o nome. Perfeito. Sim, aí eu vou ter que ver, tipo, a preposição também, né? O verbo Lindo. de complemento e ver o nome também no outro exemplo, para ver se Perfeito. tem preposição. Perfeito. Quando o concurso, a banca lhe der o texto, você vai olhar se aquela palavra que ele marcou está completando o verbo ou se ele está completando o nome. Ó, mais um exemplo que eu coloquei aqui, ó. A dependência de drogas é triste. Aí veja que eu tenho aqui a dependência e essa dependência é de algo. Chega, eu não liguei o carregador, meu Deus. Acho que vamos lá. Agora foi. Vamos lá. Veja que a dependência de drogas é triste. Quem depende, depende de algo. Então, essa dependência é de droga. Aqui eu tenho um complemento nominal. Agora, se eu dissesse assim, eu dependo dos meus pais para viver. Veja que aqui não tem um nome, aqui tem um verbo, dependo. Então, esse dos meus pais não pode ser complemento. Aqui eu tenho um objeto, porque não é um nome que está sendo completado, é um verbo. Deu para pegar o lance, minha gente? Então, é essa a grande diferença. Na hora da prova, eu preciso saber quem é que está sendo completado, se é o nome ou é o verbo, tá bom? Vamos dar mais um exemplo, que é o exemplo da apostila aqui, ó. Deixa eu apagar aqui para fazer o segundo exemplo. João, tem algum João na aula? Espero que não. Ah, não, o exemplo é bom. Foi uma fala boazinha do João. Ó o exemplo aqui do João. Joãozinho, era dependente. João era dependente de café. Veja, Eu sou. não entendi, pode falar. Eu sou dependente de café. Eu também, olha, todo dia de manhã eu já fico estressado se eu chegar no trabalho e a garrafinha já não estiver lá. É o que me dá aquele gás, aquela força, aquele ânimo para dar aquela despertada. Mas veja que eu não posso dizer só que João era dependente. Porque ele pode ser dependente de muitas coisas. Aqui eu preciso completar. É por isso que eu chamo de complemento nominal. Porque eu preciso, não é da minha escolha. Eu preciso colocar o de café
para que eu entenda a ideia de dependente. Tranquilo até aqui? Aí eu vou chamar esse de café de complemento nominal. Tranquilinho até aqui, minha gente? Ó, o próximo exemplo aqui. O último da apostila, né? Ó, vamos lá. Quando eu digo assim, ó, o juiz o juiz decidiu, o juiz decidiu favoravelmente, deixa eu apagar aqui para não me atrapalhar. O juiz decidiu favoravelmente ao autor. Minha gente, eu posso chegar na sua casa e dizer assim, ó, olha, o juiz decidiu. Não, porque se eu disse que ele decidiu favoravelmente. Aí isso aqui está completando decidiu. Só que eu não posso só chegar também e dizer o juiz decidiu favoravelmente, porque vai ter um nome que vai ficar sem sentido completo. Quem é que está sem sentido completo? Se eu chegar na sua casa e dizer, olha, o juiz decidiu favoravelmente. Quem ficou incompleto foi o favoravelmente. Então, esse ao autor vem completar a ideia de favoravelmente. Porque quem decide favoravelmente a alguém que foi ao autor. Então, a gente chama esse rapaz aqui de complemento nominal. Aí, uma observação interessante e importante. Macete. Anota aí. Macete. Que vai ser muito importante para a gente. Deixa eu colocar aqui embaixo. Macete. Ai, ficou maceto. Macete. Anota aí com letra maiúscula. Se tiver marcador, circula, que esse macete é importantíssimo. Se a oração vier com um complemento nominal, vírgula, ele não pode ser retirado. Ele não pode... Chega, repetir 2 vezes o não. Ele não pode ser retirado. Olha o exemplo aqui em cima. João era dependente de café. Eu posso chegar do nada e fazer isso aqui, ó. E dizer, olha, João era dependente. E embora não posso, porque dependente é um nome que precisa de complemento. Eu não posso chegar nesse texto, o juiz decidiu favoravelmente ao autor e tirar o ao autor. E deixar só o juiz decidiu favoravelmente, porque a palavra favoravelmente vai ficar incompleta. Então, se o complemento nominal vier, ele não pode ser retirado, tá bom? Aí, favoravelmente, aí, tá na função de quê? Ele é um complemento do verbo. Ele veio aí como um advérbio, na verdade chama de adjunto adverbial. Ele está completando a ideia de que o juiz decidiu favoravelmente. A gente chama de adjunto adverbial de modo, porque o juiz poderia ter decidido negativamente, mas ele decidiu favoravelmente. A gente chama de adjunto adverbial. Foi o modo como o juiz decidiu. Pegou o lance? Não é que o decidiu precise, mas Entendi. é que o decidiu não precisa do favoravelmente, mas ele veio junto para completar a ideia da decisão do juiz. A gente chama de adjunto adverbial, porque ele é um advérbio de modo. Lembra até nas nossas aulas de advérbio que eu disse que tudo termina com mente, é adjunto de modo. Positivamente, negativamente, favoravelmente, ligeiramente. Tudo isso lá na morfologia, que a gente viu no primeiro mês, era advérbio de modo. Na sintaxe, esse advérbio de modo vai se transformar em adjunto, porque vem junto do verbo,
para dar uma ideia a mais. Aí aqui a gente tem nesse favoravelmente adjunto adverbial, e esse adjunto adverbial precisou de um complemento, que foi a expressão, deixa eu marcar aqui, que eu apaguei sem querer, ao autor. Aí como é que ficaria a análise? O juiz é sujeito, decidiu é um verbo intransitivo, porque quem decide, decide, acabou-se. Favoravelmente é um adjunto adverbial. E ao autor é um complemento nominal. Chega, complemento nominal desse adjunto adverbial, tá bom? Tranquilo até aqui, minha gente, com a ideia de complemento, para que eu possa dar o intervalo da gente. Passou rápido a aula hoje, né? A primeira parte. Sim, Já muito tranquilo. finalizamos a primeira parte. Faz as anotaçõezinhas aí e vamos para o nosso intervalo. Exatamente às 20h40 nós retornamos. E eu peço que ninguém vá embora, ninguém se cansa, ninguém desliga a chamada, porque vai complicar muito o assunto depois do intervalo, que a gente vai para os adjuntos adnominais, que são bem parecidos com o complemento nominal. Então, vamos descansar um pouquinho, beber uma água, comer alguma coisa, e daqui a pouquinho a gente volta, tá bom?